Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa live. Entrei um pouquinho mais cedo só para o Facebook chamar o pessoal e a gente já vai começar. A nossa live de hoje, o tema é: consegui fazer minha geleia, e agora o que eu faço? Né? Essa é uma dúvida onde muitas pessoas têm, porque a gente sabe que o mais difícil não é fazer, né? Mas a maior situação que a gente vê é a venda, né, do produto em si. E hoje vocês vão aprender, depois que vocês fazem a primeira geleia, como que vocês vão se destacar para vender. Como que vocês vão romper esse medo, né? Principalmente as pessoas que não têm experiência com vendas, tá? Gente, é muito simples, é muito descomplicado. A minha didática é bem tranquila. Eu não gosto de nada complicado, eu gosto do prático, tudo simples. Eu penso que se eu ensinar alguma coisa para alguém, para uma criança, né? E ela conseguir fazer, qualquer pessoa consegue. Então é basicamente isso. Qualquer criança que participe da minha live, que ouça, né, veja as explicações, os conteúdos, ela tem um entendimento e ela consegue aplicar. Oi, Suelene, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vinda. O tema da nossa live de hoje é: consegui fazer minha primeira geleia, e agora o que eu faço? É uma dúvida, né? Muito boa noite. Eu entrei um pouquinho mais cedo, porque o Facebook demora aí uns 5 minutinhos, né? Para ele avisar. E a gente já vai começar a live. Eu tô bem, graças a Deus. A gente tá no finalzinho da semana já, né? Oi, Neiva, boa noite. Seja bem-vinda. E amanhã já é sexta, né? Então, hoje a gente tá com o pezinho lá já, né? Na quinta-feira, na quinta-feira é natural, né? Que todas as pessoas fiquem um pouco mais cansadas na quinta, né? Porque vem com a rotina, né, da semana, e o nosso corpo e a nossa mente já entende que tá chegando o final de semana para descansar, né? Então a quinta já é um dia que a gente tá um pouco mais cansado. Esperança, seja bem-vinda, boa noite. Muita gente nova por aqui, boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Então, gente, falta mais 6, 7, 8, 9, mais 3 minutinhos a gente já vai começar a live. Nós vamos começar às 8 em ponto. Eu sou pontual, vocês sabem, né? Só que hoje eu entrei uns 5 minutinhos mais cedo, porque para não atrasar muito, né, para terminar. Então, gente, vamos lá, vamos começar. Eu acho que dá, né, 2 minutinhos, dá para começar já. Depois que você fez a sua primeira geleia, geralmente você vai começar com a sua geleia de morango, né? A geleia de morango é a primeira geleia que você aprende a fazer. Depois que você aprendeu a fazer a geleia de morango, o que você vai fazer? Sandra, seja bem-vinda, Sandra, boa noite. Depois que você fez a sua geleia de morango, o que você vai fazer? Você precisa avisar todas as pessoas que você conhece que você está vendendo geleia. Avisar os parentes, avisar os amigos, né? As pessoas que você trabalha. Não necessariamente essas pessoas vão ser seus compradores, mas quanto mais pessoas vocês avisarem que vocês estão vendendo, mais pessoas vão ter possibilidades de ser seu comprador. Porque às vezes você avisa uma amiga que você está vendendo geleia zero açúcar, mas a geleia às vezes não necessariamente interessa para ela, mas ela tem um parente que tem diabetes, ela tem uma outra pessoa que não pode comer açúcar, então ela vai avisar essa outra pessoa: eu conheço uma pessoa que vende geleia zero açúcar, e vai ser seu comprador. Porque se você não avisar, as pessoas não vão saber que você faz geleia, tá?
Isso aí não tem jeito, ninguém descobre sozinho que você faz geleia se você não falar. É só avisar. E manda umas postagens, né? Pode mandar pro pessoal do WhatsApp, para grupos que você participe, enfim. É comunicar todo mundo. Quando eu comecei a fazer geleia, eu ia na padaria, eu falava com as atendentes lá que eu fazia. Eu ia no mercado, eu avisava que eu fazia. Em todo lugar que eu ia no dentista, avisava que eu fazia. Eu ia no médico, avisava que eu fazia. Todo mundo sabia que eu fazia geleia. E todo mundo que eu falava que fazia geleia, às vezes não comprava na hora, mas depois de uma semana, depois de alguns dias, ligava, mandava mensagem para mim no WhatsApp encomendando uma geleia comigo. Mas porque eu avisei, né, que eu fazia. Então isso dá muito certo, isso é o começo, né, gente? Porque o que acontece? As pessoas têm que saber que você faz, você tem que vender o seu produto, porque depois que você vende seu produto, você precisa do feedback do cliente para você poder começar a escalar no mercado. E aí o cliente precisa te devolver. Como é que tá a sua geleia? Tá boa? Nossa, que geleia gostosa. Nossa, adorei sua geleia. Sua geleia tá perfeita. Depois que você viu que você fez um bom produto, que o seu produto já está aceito no mercado, aí você começa um outro processo de escala. Tá? Mas o começo, ele é assim. E depois você vai provar da sua geleia, né? Você vai fazer a geleia, vai deixar uns dias lá, vai provar ela, tem tudo isso, né? Tem a sequência que você tem que fazer. Uma coisa também que eu acho que uma aluna fez, que eu vou contar pra vocês aqui, eu tava conversando com ela essa semana, ela falou que ela fez a geleia e aí sobrou meio pote, né? Deu 4 potes e meio, não chegou a 5. Esse meio, ela separou em potinhos pequenos descartáveis. Ela falou que deu 15 potinhos descartáveis. Daqueles pequenininhos que a gente coloca molho, né? Porque não adianta você fazer... Dinda, seja bem-vinda, Dinda Sabores. Porque não adianta você fazer investimento em pote, né? Para dar de amostra, não vale a pena. E aí ela colocou em potinhos, ela pagou centavos, gente. Aqueles potinhos custam 10, 15 centavos. E aí ela distribuiu para as pessoas. Tem que ser no mesmo dia, né, gente? Porque a geleia, se você não faz o processo de evase, ela não tem validade, né? Então, se você quer separar para degustação, você tem que fazer no mesmo dia, né? Essa degustação. Aí ela falou que entregou para várias pessoas que ela queria que conhecesse. E todas essas pessoas que ela entregou, praticamente todas compraram um pote com ela de geleia. Ela entregou 15. Ela vendeu 15 potes de geleia. Só com metade de um pote que sobrou da panela dela. E ela fez as amostrinhas e deu para as pessoas que ela conhece. Isso aí para quem está começando, é um ótimo meio, um ótimo jeito para você vender. Porque quando você fala que está vendendo geleia é uma coisa. Agora, quando a pessoa prova da sua geleia, é outra, né? Completamente diferente, porque ela tá provando do seu produto. Aí ela come o seu produto e fala, nossa, olha que produto maravilhoso, eu quero. Gente, é irrisório. É o finzinho da panela que sobra, né? Então, é muito bom isso, né? É uma boa estratégia de vendas que ela fez. E ela me falou e eu gostei bastante. Eu falei pra ela, até eu vou... Numa próxima live vou comentar, né, com as meninas isso, porque funcionou para você, vai funcionar para elas também, né? A gente tem que trocar experiências. E a gente tem depois, gente, a respeito do cardápio, né? Uma coisa que o pessoal pergunta muito é o cardápio tem que ser reduzido, né? 4 sabores no máximo. Quanto menos sabores você tiver, menos insumo você vai comprar, né? Mais lucro você vai ter. Você não precisa começar a trabalhar com muito sabor, nem indico. Bina, ela tá... Sabrina, boa noite. Eu não indico vocês começarem a trabalhar com muitos sabores, né? Você pode começar a trabalhar com menos sabores, que é o indicado. Né? Então, isso é uma dúvida de muita gente, né? E aí você já vai preparando seu cliente também, né, gente? Quando você faz uma geleia de morango e você avisa as pessoas que você está fazendo geleia zero açúcar,
você já faz uma estratégia de vendas que a gente chama de antecipação. Você vai falar para o cliente, ó, eu já comecei a fazer geleia zero açúcar, eu fiz essa de morango, mas eu vou fazer outros sabores. Ele já vai ficar esperando. Ele sabe que você vai fazer outros sabores, né? Então isso chama-se de antecipação. E isso aí é muito bom, porque gera muito pedido. Porque quando você tiver com sabor novo, você vai lá avisar o cliente que você, olha, eu já tenho aqui, o meu cardápio tá completo, eu tenho esses sabores. Ele já vai comprar com você. Isso é uma boa estratégia de vendas, mas vocês precisam avisar. Porque assim, a gente precisa ter o primeiro contato com o cliente. O primeiro contato com o cliente você precisa falar para ele que você começou a fazer geleia. Zero açúcar, porque a geleia que vocês fazem zero açúcar, ela é diferente, né? É um diferencial. Porque quando a geleia com açúcar, o pessoal tá muito acostumado já, né? Porque ela é uma geleia mais tradicional. Agora, a geleia sem açúcar não é tão tradicional assim. Então, quando você fala que não tem açúcar, quem é aluna minha já começou a vender, já percebeu a diferença. Que quando fala que a geleia tem açúcar, a pessoa já, não tem açúcar? A pessoa já olha com outro olhar. E aí que começa, né, a despertar o interesse para comprar o seu produto. Então, o primeiro passo é avisar, né, todo mundo. E só com essa pequena ação aí de você avisar todo mundo que você está fazendo geleia zero açúcar e que você depois vai ter outros sabores, fazer o processo. Marilu, seja bem-vinda, boa noite. E depois você falar do processo de antecipação, que você vai ter outros sabores, você já vai vender bastante. Vocês vão ver. Façam isso, depois vocês me contam aqui. Boa noite. Façam isso. Silvana, boa noite. Façam isso que eu tô falando pra vocês. Depois vocês me contem aqui se deu certo ou não. Vai dar certo, porque dá certo pra todo mundo. Dá certo pra todo mundo, dá certo pra vocês também, né? Avisar todo mundo. E depois dessa parte que você avisou todo mundo, que as pessoas sabem que você tá vendendo, que você começou a vender, o cliente deu feedback, falou, nossa, que geleia gostosa, né? Que delícia, gostou do seu produto. A gente também se sente bem, né? Quando a gente faz uma coisa que as pessoas gostam. O reconhecimento é muito importante. Eu vejo que uma das coisas bem importantes para as minhas alunas também é vender, mas também é fazer um bom produto, né? Quando as pessoas elogiam o produto, elas ficam muito felizes. E a mesma sensação vocês vão ter, porque é muito bom isso. E depois dessa parte, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão se cadastrar nas redes sociais, né? Rede social gratuita, né? Tem várias aí, eu já falei para vocês. Eu tenho uma aluna que ela vende muito pelo Marketplace. Ela só faz Marketplace. E é gratuito. Você vai lá, faz um anúncio da sua geleia, né? E o anúncio ele roda pro Brasil inteiro. Você não paga nada. Só que aí para você fazer o Marketplace, você tem que estar preparado, né? Tem que ter ido lá. Quem é minha aluna lá no portal tem a aula de configuração de ferramentas de pagamento. E nessa aula tem lá os lugares que você tem que ir certinho para você se cadastrar, para você começar a enviar para outros estados. Já faz uns dias que tá lá, tá? Essa aula lá. Vocês podem ir lá assistir, que vai ser muito importante para vocês. E depois, gente, disso, que você vai começar, quanto mais você vender no varejo, porque a gente começa no varejo para depois partir para o atacado. E quanto mais geleias, Fabiana, seja bem-vinda. Quanto mais geleias vocês venderem no varejo, mais vocês vão ficar conhecidos e mais vai consolidar a sua marca. É o que eu falei com vocês, né? A gente sempre conversa que quando você vai fazer uma venda de 1.000 potes de geleia, né? De 2.000 potes de geleia no atacado, o cliente, ele vai pesquisar sobre a sua empresa, sobre o seu produto. Aí você tem que ter um Instagram com o nome da sua empresa, né? Não o seu Instagram pessoal. O Instagram tem que estar o nome da sua marca lá. Kate, Ângela, sejam bem-vindas. E aí o Instagram tem que estar com o nome da sua marca. Você tem que ter uma página do Facebook, não com o seu nome, né? É com o nome da sua geleia lá, né? Como que chama a sua geleia? É ela, porque o que interessa para ele é o produto, não é você.
Então isso a gente tem que estar bem assim formatado na nossa cabeça, né? Se a gente quiser escalar, né? Então essa é uma outra parte. E basicamente, gente, esse início que eu falei para vocês aí no começo da live, de espalhar para todo mundo que vocês estão fazendo geleia zero açúcar, e aí as pessoas vão começar a descobrir você, vão comprar. Tem muita gente aí que é fitness, muitas pessoas que têm diabetes, muita gente que está tirando o açúcar, vão ser clientes de vocês. O pessoal ama geleia zero açúcar, ama, a gente não dá conta de vender. Né? Ah, obrigada, Kate. Que bom que você tá gostando, Kate. E então, gente, basicamente, o início, para quem não sabe nada de vendas, é isso. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você não precisa saber vender, porque vender é técnica. E técnica você aprende. Ninguém nasce sabendo vender. O mais fácil é você fazer a geleia. Na minha opinião, o mais fácil é fazer a geleia. Aí você tem que estudar um pouquinho, né? Entender um pouquinho as técnicas de venda, que é muito simples, vocês viram? É muito descomplicado, não tem nada complicado. Avisar todo mundo que você está vendendo é muito simples, né? De repente você está no aniversário aí, quem tem filho, vai no aniversário e fala, olha, eu faço geleia zero açúcar, aí você está conversando com outra mãe, você comenta. De repente você tem seu filho, leva na escola, vai lá, comenta com a professora que você vende geleia. É isso que você tem que fazer, você tem que falar que você faz. Gente, fazer geleia é uma coisa maravilhosa. E outra, vocês começam contando que vocês fazem geleia e depois vocês vão ver a evolução de vocês. Eu hoje vivo de geleia e eu vivo muito bem, eu ganho mais que um executivo. Aí que trabalha, sei lá, o executivo fica 12 horas por dia longe da família e ganha menos que eu. E eu posso ver meu filho a hora que eu quiser, né? Eu posso ficar perto da minha família. Pra mim isso é muito importante, por isso que eu decidi viver de geleia. E no começo a gente não pode ter vergonha de falar, né, gente? Porque é um trabalho íntegro. Porque às vezes existe no mercado as pessoas que têm preconceito, né? Que fala assim, tô fazendo geleia porque você é cozinheira. Eu nunca me importei, né? Com isso, porque as pessoas que falam que você é cozinheira, você ultrapassa elas. Você vai vender tanto, que você vai realizar tudo que você quer, aquela pessoa vai ficar lá atrás. Então, não pode, né? Não ter vergonha de falar que faz geleia, né? Eu nunca tive, porque eu sempre fui, né, de conversar e eu falava, tô fazendo geleia zero açúcar, porque você virou cozinheira, virei, tá tudo bem pra mim, né? E tá tudo bem. É melhor você ganhar um salário aí muito bom, ficar na tua casa com teu filho, com a tua família, do que você, de repente, ter que trabalhar num lugar aí, largar seu filho, né? E ficar o dia inteiro fora. E tem criança que tem uma fase da educação que a gente precisa estar mais perto, mais junto, né? Quem tem filho. Às vezes precisa estar em casa com alguém da família, com mãe, com pai, que às vezes não é muito, né? Precisa de cuidados. Você tem a oportunidade de ganhar dinheiro e ficar do lado das pessoas que você ama. O Viver de Geleia te dá essa possibilidade, né? Então, gente, basicamente é isso. E o que eu queria falar para vocês? Que as técnicas de vendas, existem as técnicas certas de vendas para vender geleia, né? Não é de qualquer jeito. Por exemplo, você vai colocar o seu produto no marketplace. Não é de qualquer jeito que você põe lá, né? Você tem que colocar, fazer um rótulo bonito, né? Na geleia, tirar uma foto com fundo bonito, né? Eu tenho aluna que colocou uma cartolina branca. Eu até coloquei no grupo das meninas esses dias, que ela mostrou, colocou uma cartolina branca e colocou as geleias e tirou a foto, ficou bem bonito, assim, e super simples. Fez lá na casa dela, colou a cartolina na parede, né, forrou o papel. Aqui, a Elzi, Delícias de Minas, seja bem-vinda, Elzi, boa noite. E aí ela colou lá a cartolina, né? Pôs na mesa, pôs assim, colocou as geleias e tirou a foto, ficou perfeito. É isso, gente. É muito simples, não é nada complicado. A gente que complica as coisas. Porque quando a gente quer, a gente consegue fazer. E não, às vezes vocês veem por aí, o mercado, ele faz assim, o mercado às vezes,
Vocês veem esse pessoal com um monte de foto bonita, um monte de coisa, aí você olha e fala assim, eu nunca vou conseguir fazer desse jeito, mas a minha não vai ficar assim. Não importa, o que você tem que começar é fazer. Você já viu aquele ditado? Ninguém consegue correr se não começa a andar, concorda? Se você não fizer a sua primeira geleia, você não vai ter resultado, não adianta. Então você tem que usar o quê? O que você tem hoje. A panela que você tem em casa, tem que usar a colher que você tem em casa, não precisa comprar nada, né? Você tem que usar as suas coisas para começar. Depois que você começa com as suas coisas e você começa a ganhar dinheiro, aí você vai pensar na prioridade para você, que é para investir. O que eu preciso? Uma panela maior? Porque eu preciso fazer mais geleia? Tá, então eu vou comprar essa panela primeiro. O que eu preciso? Eu preciso comprar mais vidros, né? Porque eu vou vender bastante, então eu quero ter um estoque de vidro. Mas as minhas panelas ainda dá para mim fazer geleia. Eu não preciso comprar uma panela maior agora, eu consigo fazer com essa. Vai lá e compra os vidros, a prioridade é sua, né? Para o seu crescimento. Mas isso tudo depois que você começou a vender. Você vai começar a fazer com o que você tem em casa, com a sua panela mesmo. Eu comecei com uma panelinha pequenininha que eu tinha em casa. Até foi minha mãe que deu pra mim aquelas panelas, até umas panelas grossas, sabe? De alumínio, boa pra fazer geleia. Pessoal, muito barato essa panela, o pessoal passa no interior, o pessoal passa batendo nas casas e vendendo na porta. Essa panela com cabinho de madeira, acho que o pessoal sabe qual que é. Uma panela boa até pra você fazer comida e pra fazer geleia perfeita. E eu comecei fazendo uma panela dessa também, a geleia. Então, assim, não existe desculpa para você não começar a fazer. Você só precisa ter vontade, né? Para querer mudar, né? Para querer, de repente, ter uma qualidade de vida melhor. Porque tem gente assim, gente, tem pessoas que almejam qualidade de vida, né? Tem para algumas pessoas que a qualidade de vida não é tão importante, o mais importante é ficar perto da família. Então, cada um tem um objetivo, né? E a geleia, ela pode proporcionar, né, para você esse objetivo, além do que fazer geleia é uma terapia. E nós, mulheres, não sei vocês, mas eu sempre tô precisando fazer geleia para fazer terapia, para espairecer minha cabeça. E toda vez que você vai fazer geleia, você esquece todos os problemas, esquece tudo que você tá vivendo no momento. Como você foca lá na geleia, você tá focando naquele momento presente. Então aquilo faz muito bem para você. Faz muito bem, faz demais. Você sai lá da cozinha com a sua cabeça leve. A gente fica mais calmo. A gente às vezes fica nervosa, né? Quando a gente tá pensando em muita coisa. Quando tem muita coisa para resolver, a gente às vezes fica um pouco nervoso. Mas depois que você pegou e fez a geleia, a sua cabeça fica tranquila, você sai de lá uma outra pessoa. Então ela fazer geleia só traz benefício para nossa vida. Além de você estar ganhando dinheiro íntegro, com integridade, né? Fazendo uma coisa honesta, você ainda está fazendo uma terapia que é muito importante, né? A gente tá com a nossa cabeça tranquila. Eu conheço pessoas, alunas, que tomava até antidepressivo, começou a fazer geleia, não toma mais, porque elas falaram que foi assim, de um jeito para a vida delas transformador. E nem foi por isso que elas entraram no curso. Elas entraram no curso para aprender a fazer e para vender. E acabou que fez tão bem para a vida dela que ela não precisou tomar mais antidepressivo. E eu converso com muita gente. E as pessoas que eu converso, elas falam para mim exatamente o que as minhas alunas falam, que quando elas estão na cozinha, para elas é como se fosse uma terapia. Você não vê a hora passar. Esses dias eu estava conversando com uma outra aluna, ela falou assim, olha, eu comecei a fazer geleia, quando eu vi já passou das 10 horas da noite, eu não vi a hora passar. De tão assim mágico que é ficar lá na cozinha fazendo, depois eu coloquei nos potinhos, depois eu fui a vazar. Ela falou, eu não vi a hora passar, eu saí tão bem da cozinha. Então é isso, gente, geleia também é uma terapia para a vida da gente, né? E além de tudo isso, a gente tem que ter amor, né? A gente tem que fazer com amor e tudo que a gente coloca amor sai bem feito, né? Não pode fazer nada na correria, principalmente quem vai fazer a sua primeira geleia, né? Você vai fazer a sua primeira geleia, requer atenção, né?
principalmente processo de higienização, depois cozimento. Tem gente que erra na primeira geleia? Tem gente que erra. É difícil, mas tem gente que erra. Mais acerta do que erra, porque não presta atenção no ponto, né? Às vezes passa um pouquinho, às vezes demora, às vezes ou passa um pouco ou tira antes, né? E lá a gente explica tudo certinho, né? Como que você tem que fazer, né? Depois fazer o teste do pratinho, né? Que é importante. Depois que passou no teste do pratinho, ok, a geleia ficou boa, pode vazar. Mas tudo isso requer um pouco de atenção. Então a geleia, gente, é uma coisa maravilhosa para nossa vida. Eu sou apaixonada. Não tem jeito, vocês devem sentir, né, na minha voz, no meu olhar, eu amo. Transformou a minha vida, faz muito bem para mim, faz muito bem para o meu psicológico e melhor, eu tenho assim uma vida que eu nunca imaginei ter através da geleia. Então como é que você não vai amar, né, fazer? E ainda tem um propósito, né? Não sei se todo mundo conhece a minha história, eu não vou contar, pode ficar tranquila, que é uma história comprida, mas é por causa da minha mãe, né? Tudo começou por causa do falecimento da minha mãe. Então tem muito propósito nesse negócio. Existe um propósito muito maior até do que a parte financeira. É o propósito da realização de um sonho de uma pessoa que viveu e morreu e não conseguiu realizar. E agora eu tô realizando para ela. Esse é o propósito maior do negócio de geleias. E mais ainda, agora eu estou ensinando as pessoas e estou vendo que muitas pessoas estão transformando as vidas com geleias. E isso para mim é muito, mas muito gratificante. E assim, esquenta meu coração de um jeito que vocês não têm noção. Gente, a nossa live acho que vai acabar. Vocês têm alguma pergunta? Renato, seja bem-vindo. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Se tiver alguma pergunta, vocês façam. Que daqui a pouquinho eu vou acabar a live. Porque eu tenho um compromisso hoje. Por isso que eu entrei uns 5 minutinhos mais cedo. Porque eu tenho um compromisso daqui a pouco. E se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer. Que eu tô aqui para responder para vocês. A gente tem live para quem tá... Para quem tá vindo aqui pela primeira vez, a gente tem live toda quinta e domingo às 8 horas da noite. Tá? Aqui no Instagram. Às vezes eu não consigo avisar nos stories, mas quem já tá acostumado sabe que toda quinta e domingo às 8 horas da noite, pontualmente, eu tô aqui fazendo a live. E para quem ainda não participou da nossa jornada, a gente vai começar do dia 24 ao dia 28 de outubro a nossa jornada, né? É a jornada da Geleira 5K. Vão ser uma semana de aulas online, tudo online, é feita pelo YouTube e gratuita. E nessa aula tem receita, tem brindes, tem muitas coisas. E é muito bacana para quem não conhece, para quem quer entrar nesse mundo, né, das geleias, para quem quer aprender a fazer. É assim, eu digo para vocês que é uma semana que vocês ganham na vida de vocês, valiosíssima, porque é muito conteúdo de valor, muito bom. Quem aí quiser participar, é só ir lá no link da bio, clicar, fazer inscrição, que é gratuita, não paga nada, de graça. Tem gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Tô vendo que tem aluna minha aqui hoje, bastante. Fico feliz, viu, de vocês estarem comigo nas lives. A gente teve encontro ontem, eu vi que algumas pessoas não conseguiram, mas no próximo vocês vão estar no nosso encontro. Foi muito bom o encontro de ontem. Muito gostoso o bate-papo. Conversamos até. Vocês têm, gente? Quem tem alguma pergunta para fazer aí, pode fazer. Se vocês não tiverem, eu vou finalizar a live. E aí eu volto com vocês aqui no domingo às 8 horas da noite. Raquel, seja bem-vinda. Raquel, seja bem-vinda. Depois, se você não viu a live, Raquel, inteirinha, eu deixo essas lives, todas que eu faço, eu deixo elas no feed por alguns dias, depois eu retiro. Então, se você por acaso quiser assistir, é muito importante, porque sempre dou uma dica, é uma coisa bacana, né? Que a gente vai mudando o nosso nível de consciência. Depois você assiste a live que vale a pena, a de hoje tá curtinha. A Sabrina,
Sabrina, eu vi a filhinha da Sabrina ontem. A Sabrina é aluna. Linda a filha dela. Ela teve ontem o nosso encontro lá. Vai vender muito, Sabrina. Vai escalar muito. Pode contar comigo. Pessoal, beijo pra vocês. Até domingo às 8 horas da noite, tá? A gente se encontra aqui no mesmo lugar. Beijo!